Na aula número 2, você aprendeu um pouquinho sobre o atendimento ao cliente, as estratégias de documentos, as informações da sua postura ali especificamente. E hoje a gente vai falar sobre fortalecimento da raiz. A raiz está justamente na sua estratégia jurídica, na sua organização perante o processo ou o procedimento, dependendo de onde vai ser ali organizado. Então a grande questão é, você tem uma estratégia? Você pesquisou isso? Porque muitas das vezes eu vejo que alguns colegas advogados pegam uma tese que está ali no jurídico, uma tese que está na internet, uma tese que viu circulando, mas não pesquisou e não se aprofundou. Nessa aula número 3, como eu sou professora, eu vou ter que trazer o básico para você. Basicamente, quando a gente tem um atendimento de um cliente, e é claro que na aula anterior a gente comentou um pouquinho sobre os pontos que são necessários de confirmação, na estratégia é muito mais profundo. Você não pode criar uma peça de qualquer jeito. Você não pode protocolar a petição e deixar parado. Na verdade, nós temos que atuar enquanto diligentes. Nós temos que atuar enquanto advogados para zelar pelo direito do nosso cliente. Então, vou trazer algumas orientações principais dentro dessa aula. Mesmo que você nunca tenha tido nenhuma aula aí de prática jurídica, não tenha tido experiência, não tenha redigido sozinho, vou te trazer a base para você conseguir fazer do zero qualquer tipo de petição ou requerimento que venha acontecer de forma administrativa. O ponto de partida é: qual é o direito do seu cliente? Você, durante o atendimento, entendeu qual era necessariamente ali o direito, anotou, fez negociação de honorários e agora você está no momento de fazer petição. E no momento de fazer petição, isso é muito sério. Você vai precisar organizar as argumentações, fazer pesquisas complementares. Ponto de partida é justamente esse, entender qual é o direito e pesquisar sobre ele. E aqui, é claro que nós temos a inteligência artificial para nos apoiar, fazer pesquisa, complementar. Mas além dessa base, que muitas das vezes nós fazemos pesquisa ali perante o Google, ou até mesmo o YouTube, ou até ali o ChatGPT, nós temos aí de forma complementar as decisões judiciais. Não adianta, gente, trazer uma tese que a lei traz, mas que na prática não é executável e não traz favorecimento para o seu cliente. Então, antes de dar uma abertura de um processo, é importante se validar se aquilo realmente está sendo garantido perante os processos. Nós sabemos que muitas das vezes depende da estratégia, depende do juiz, porque cada juiz tem um entendimento. Mas hoje, pelo processo civil, nós temos aí justamente a uniformidade da jurisprudência. É um dos princípios. Então, nós precisamos pesquisar justamente as decisões judiciais sobre aquele caso. Entender como que os juízes estão trazendo de requisito, ali a parte dos pontos proporcionais que são necessários, os documentos complementares. Isso tudo é importante antes de dar abertura da ação. Então, muitas das vezes nessa etapa aqui, a gente, na pesquisa, percebe que precisa pedir novos documentos, de validar a história com o cliente. Isso é natural. E aí você pode pedir essas informações complementares e os documentos também. Mas é muito importante ter essa fase inicial da pesquisa, de você entender o direito do seu cliente, entender a base técnica, o conceito, qual é o artigo de lei e também as decisões judiciais perante aquela situação. Porque isso vai te trazer segurança profissional, segurança de fazer a petição, segurança de conversar e despachar com o juiz, segurança de explicar para o seu cliente. Porque muitas das vezes quando a gente está no início da advocacia ou começou a atuar ali enquanto empreendedor, tem justamente essa pulguinha atrás da orelha. Ah, mas e se o meu cliente me perguntar, se o juiz me perguntar e etc. Você vai ter base técnica. Você vai ter estudado, entendido qual é o caso do seu cliente e como se aplica ali dentro daquela legislação ou da jurisprudência. Então esse é o ponto de partida. Não pule essa etapa direto para fazer uma petição sem verificar. E aí entramos justamente nos momentos que nós temos do processo civil. Aqui eu vou falar mais do processo civil porque é a minha experiência e aqui é onde que eu tenho justamente mais dados e informações, tá? O processo civil tem várias etapas e é importante você, enquanto advogado, revisar e acompanhar sempre o processo civil, principalmente nesse início da advocacia, para sempre relembrar onde que estão as informações. O processo segue da seguinte forma: temos a petição inicial, distribuição dessa ação.
depois segue para a citação da pessoa que é o réu, da citação nós temos ali as provas e, por fim, a sentença. Da sentença, execução ou cumprimento. E aqui nós temos vários pormenores que eu não vou entrar nos detalhes, que aí tem várias situações aqui que podem acontecer. Mas o bruto do processo é isso. Começo, meio e fim. Começo, petição. O meio é justamente ali depois que teve a discussão da defesa, entra na parte de provas e, por fim, vai para a sentença. Quando você vai iniciar uma petição inicial, ali fazer a elaboração, redação, é muito importante entender que você resume a história do seu cliente e sempre pensando, gente, como advogado do seu cliente, mas também como juiz, entendendo que o juiz pode entender o que você escrever. Então é importante você fazer esse histórico muito bem direcionado para essa história do seu cliente, direcionar para a história do seu cliente necessariamente. E além disso, é justamente importante trazer a base toda nessa petição, de quais são os direitos, os argumentos e as decisões judiciais favoráveis, porque isso já mostra que você tem uma base técnica importante. A estrutura da petição é justamente correlacionada a tudo que vai ocorrer no processo. A gente inicia a petição falando a competência, justamente para quem a gente está distribuindo, quem vai atender e vai dar esse direcionamento. E aí isso daí vai depender justamente do caso do seu cliente, se vai ser o juiz, se vai ser já um recurso para o desembargador, se vai ser uma turma colegial e aí por aí vai, qual vai ser o direcionamento, mas é importante colocar competência. A partir disso, descrever a qualificação ali do seu cliente, a qualificação da outra parte e entra aí o curso do histórico, necessariamente dito, as argumentações jurídicas e os pedidos. Dentro do Código de Processo Civil, nós temos lá todos os artigos e todos os requisitos que são da petição inicial. Eu não vou trazer todos os detalhes aqui, mas eu vou deixar justamente os artigos que você precisa ler para você entender quais são as informações necessárias nessa fase do processo. Então, se você vai nesse momento da abertura de um processo do seu cliente, tenha essas informações completas. E além disso, considerando sua atuação profissional, tenha uma organização e acompanhamento dos prazos, porque o prazo é muito importante para um advogado. Os prazos processuais, se você não atinge no momento correto, você perde uma oportunidade, perde prazo e pode perder o processo. Então é importante você acompanhar os prazos, ter as contagens dos prazos. Cada fase do processo tem uma situação diferente e tem um prazo diferente aberto, né? Seja para o seu cliente, seja para outra parte. Acompanhe os prazos de uma forma clara. Então, dentro do escritório, por exemplo, saiu uma nova decisão judicial, saiu uma sentença, internamente a gente já decide o que vai ser feito, avisa para o cliente, para antes de abrir muitas das vezes o prazo começar a correr, efetivamente da intimação, a gente começa a ter ali a elaboração de algum recurso, alguma situação que tem que ser realizada. Então o advogado tem que estar nesse momento estratégico, acompanhando todos os andamentos do processo. Outras peças que são importantes de você conhecer é a estrutura, porque vai depender se seu cliente é quem vai abrir a ação ou é a pessoa que está se defendendo, é justamente a contestação. A contestação, nós também temos tópicos específicos para serem debatidos no momento que ela existir. Então, dentro do Código de Processo Civil, nós temos os pontos principais que podem ser alegados justamente ali na contestação e que, se não forem alegados nesse momento, você pode acabar perdendo a oportunidade de garantir o direito do seu cliente. Então, é muito importante, a partir do momento que o seu cliente fala que recebeu ali uma intimação, recebeu a cartinha, recebeu o oficial de justiça em casa e ele tem o conhecimento que tem uma ação em curso, calma. O primeiro ponto é atender esse cliente, obviamente, mas entender o prazo. Porque esse prazo vai ser o tempo que você vai ter em andamento já, para organizar a documentação, atender esse cliente e fazer a petição. O prazo, em regra, é 15 dias úteis. Só que é 15 dias úteis a partir da juntada do recebimento no processo. Então pode ser que o seu cliente recebeu hoje, e aí você tem esse prazo melhor aí para receber e atender, organizar as informações, e a intimação aconteça depois, a juntada no processo aconteça depois. Mas pode ser que já aconteceu. Então muitas das vezes o cliente recebe essas informações de alguma ação contra ele e guarda embaixo do sofá e não dá andamento. Isso pode ser com que ele seja gravemente ferido ali dentro da parte do judiciário, principalmente por conta da revelia,
que é basicamente quase que uma perda da ação, porque ele não conseguiu ali a tempo trazer justamente o rebate dos argumentos da petição inicial. Então nós temos regras perante o processo que precisam ser realizadas, precisam ser direcionadas. Dentro da contestação nós temos tópicos importantes, como a parte de competência, a parte da ilegitimidade, questões de gratuidade da impugnação e trazer os argumentos principais, justamente rebatendo a petição inicial. Dentro do Código Civil nós temos essas orientações dentro do processo ali, que são necessariamente importantes. Além da contestação, nós temos outras peças importantes que podem acontecer, que são os recursos, que são em outras fases do processo. Os recursos podem ser os embargos de declaração, que nós temos o prazo ali de 5 dias úteis, justamente para perguntar para o juiz se teve alguma dúvida ou algum tipo de problema ali da decisão dele, justamente para sanar algum tipo de problema ou de redação que acontece muitas das vezes. Nós temos o agravo de instrumento, que é justamente contra uma decisão que acontece durante o processo, mas que ainda não é sentença. E aí esse agravo de instrumento ali é justamente a gente recorrendo contra a decisão do juiz perante o segundo grau, que aí vai diretamente ali para os desembargadores decidirem. E nós temos também os demais recursos, como apelação, que é em fase de uma sentença, que é quando extingue alguma questão ali que estava em discussão e o juiz já decidiu definitivo, que é importante ali ter justamente aí o prazo de 15 dias úteis. Mas entenda que todas essas peças correm justamente com um tipo de situação: rebater outra pessoa, rebater argumentos. Então é muito importante entender que a contestação e os recursos têm estruturas muito parecidas, apesar de ter competências direcionadas diferentes para quem vai resolver e julgar essa situação. Então é fundamental entender que você vai ter que analisar o processo, entender o que aconteceu, quais foram as argumentações utilizadas, para você conseguir rebater nesse momento de forma correta. Porque se você não rebater o argumento, pode ser considerado verídico para o juiz e isso vai dar causa justamente para outra parte, que não seja o seu cliente, se ele estiver nesse polo aqui de defesa. Então é importante você entender que é necessário você ter esta estrutura principal da peça, os artigos do processo civil. Então, caramba, Cássia, não lembro. Leia o Código do Processo Civil. Recomendo fortemente. Igual prova da OAB, gente. Pega o código e releia todos os artigos. Tenha ideia de modelos. Então, não vou trazer uma informação específica aqui, porque na internet nós temos vários tipos de modelos de peças, que aí você entende a estrutura e traz as suas informações. Então, é importante você ter esse ponto de partida. Entender que cada peça tem um momento diferente, que cada questão de estratégia tem uma situação específica também. E aqui, pensando um pouquinho nos cartórios, principalmente na parte extrajudicial, nós temos outras peças completamente diferentes. Então, dentro do extrajudicial, pode ser que a gente tenha um requerimento simples. O requerimento simples, gente, é muito parecido com uma petição inicial, porque você vai trazer as pessoas, vai trazer as informações, o direito e os documentos. Requerimentos simples geralmente são de protocolos ali perante prefeituras e também os órgãos públicos, dependendo do direito ali que vai ser direcionado. Além disso, nós temos muitas das vezes também as outras formas de atuação, justamente de documentação que a gente precisa levar justamente em casos específicos. Então é importante, antes de dar a entrada da petição inicial, do recurso, do requerimento, você analisar, entender o que esse cliente precisa, qual é o tipo de documento necessário e essencial. Porque, por exemplo, dentro da advocacia para cartórios, nós precisamos fazer a redação de outros documentos. São as escrituras públicas, são as procurações, testamentos, isso tudo são documentos específicos que caem fora dessa parte do processo civil, do peticionamento, dos recursos, da contestação. Então vai ser importante você entender que nós temos formas diferentes de atuar dependendo do circuito que você vai fazer, do tipo de cliente que você tem. A advocacia do processo civil é dentro do processo. São esses tipos de questões de artigos judiciais que eu trouxe para você. Agora, se for uma advocacia extrajudicial, muito mais específica e especializada, e você vai precisar entender qual é o tipo de documento específico que essa cliente, essa pessoa vai precisar.
E aí, muitas das vezes, a sua base complementar vai ser o Código Civil. Essa dica aqui é de ouro. Então, no momento das suas argumentações, no momento de você começar a fazer redação, estrutura e estratégia de casos ali que são fora da parte do processo civil, você vai ter que entrar como base muitas das vezes do Código Civil, porque o Código Civil traz todos os direitos, os artigos trazendo aí justamente os direcionamentos do que acontece, quais são as informações, os formatos de documentos. Então é importante você ter esse conhecimento também. Outra questão muito importante que é complementar a nossa atuação profissional. Geralmente nós temos as petições nos processos, redação, protocolo. Mas além disso, nós temos outras fases muito importantes que precisam de preparo. As audiências e também as estratégias processuais. As audiências nós temos 3 diferentes: a audiência de conciliação, a audiência de mediação e a audiência de instrução e julgamento. Dentro do Código de Processo Civil, nós temos requisitos diferentes e fases diferentes do processo que elas acontecem. Geralmente, a audiência de conciliação é para audiência de juizado, porque é aquela situação rápida, é aquela audiência que chegam as partes, conversam o básico, vê se tem acordo e já termina essa audiência. Já a audiência de mediação é um pouquinho mais complexa, porque justamente algumas ações estratégicas como de família, que acaba tendo ali justamente uma conversa, uma estratégia para tentar viabilizar ali um acordo ou melhorar o relacionamento entre as partes. Agora, a audiência de instrução e julgamento é muitas das vezes aquele momento da prova, aquele momento que vai ter análise de documento, análise de perícia, análise das testemunhas que vão ser levadas ali perante esse momento do juiz, para serem ali perguntadas, terem os quesitos específicos. Então, dependendo do momento do processo, dependendo do momento ali efetivamente e dos requisitos que vão ser realizados perante essa audiência, você precisa preparar a organização, tanto sua quanto do seu cliente. Então, é sempre muito importante, antes do cliente entrar ali perante o juiz, você trazer as orientações principais, de levar os documentos, né, que é importante ali para a identificação da pessoa. Se houver alguma necessidade de documento e testemunha, você levar e orientar, trazer a documentação, as informações que são necessárias para endereço, horário da audiência, também é essencial. Sempre chegue no fórum de forma antecedência, de forma justamente de ter antecedência. Não deixe para cima da hora, porque pode ser que mude a agenda e você não tenha conhecimento. Isso atrase ou dificulte a sua organização, né, efetivamente ali perante o juiz e perante o seu cliente. Então, nós temos diferentes tipos de audiências. Entenda o momento que é do processo e qual é o tipo de situação que você vai ter que realizar. Por fim, nós temos as diligências. As diligências são importantes para você agilizar o processo. Então, você pode ser que tenha que falar com o cartório para justamente colocar o processo para o processante, para ele agilizar, verificar as informações e sair o despacho. Pode ser que você tenha que avisar para o cartório que vai liberar um mandado de pagamento, ou avisar para o cartório e colocar na conclusão para você falar com o juiz. Isso tudo agiliza o processo. E é claro que é importante trazer que temos várias filas aí dentro do processo, né, dentro do cartório, correlacionada à prioridade de tramitação, à gratuidade de justiça e até mesmo aí se tem alguma liminar condizente. Então é importante se entender que existem as filas dos cartórios, mas a partir do momento que você acompanha e é diligente para agilizar esse processo, pode ser que isso agilize muito mais rápido o direito do seu cliente. E aí nós temos justamente o despacho. O despacho, gente, é justamente um pedido direcionado para o juiz. Pode ser que você tenha feito uma petição, pode ser que tenha um momento muito importante do processo para provas, alguma situação que aconteceu que você queira justamente explicar para o juiz. E aí você marca esse despacho. Muitas das vezes o despacho é online ou presencial. Depende do juiz, depende aí justamente dessa justiça, se é estadual, se é federal e como que se marca isso. E esse despacho você tem justamente como finalidade conversar com o juiz. Então não precisa ficar tenso, completamente sem saber para onde seguir, como se organizar. Na verdade, o despacho é como se fosse uma conversa para você explicar o processo. Explicar o que você precisa, o que o seu cliente está faltando, justamente trazer ali algumas considerações do caso de forma técnica, para acelerar algumas decisões que são importantes ali no processo.
Então, dando um exemplo prático aqui, despejo. Muitas das vezes, algumas decisões de despejo a gente precisa agilizar, justamente para ter uma liminar, para sair um despejo ali, para liberar logo o imóvel para o aluguel e por aí vai. Então, pode ser que seja uma estratégia você justamente despachar com o juiz para agilizar esse procedimento. As raízes são invisíveis, mas sustentam toda a árvore. Então, em estratégia jurídica, a sua organização e postura perante o processo ou o procedimento que você está atuando faz total diferença para o direito do seu cliente e para a sua atuação profissional. Então, nessa terceira aula, você teve uma visão geral do que é o processo. E é claro que, gente, dependendo de cada caso, você vai ter que debruçar e estudar. Isso aqui é muita parte necessariamente de estudo, de ler o Código de Processo, pesquisar a jurisprudência para complementar a tese de forma organizada. Na nossa próxima aula, e a última, nós traremos justamente uma visão geral da gestão do escritório. Todas as ferramentas complementares que você vai precisar. Te espero lá!